Bem-vindos, aqui é o Gilmar Marcel e nós vamos fazer a parte 2 agora do nosso Gold Rush. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. E é isso aí, pessoal, hoje nós vamos fazer a coloração do Gold Rush. Aqui a gente vai ter algumas técnicazinhas que é bem importante você assistir o vídeo completo, porque tá insano, hein? E se você chegou aqui agora, não esquece de deixar um gostei aí no vídeo e se inscrever no canal, porque vai vir muito mais vídeos bacanas para você. E não tá entendendo o que tá acontecendo? Essa é a parte 2 que eu ensino a colorir, porque aqui eu ensino a desenhar e a colorir, tá? A parte que eu ensino a desenhar vai estar no primeiro comentário fixado, junto com a playlist com vários outros tutoriais de One Piece. Tá insano para vocês, pode ter certeza. É só ir lá nas playlists que você vai ver quantos vídeos já tem de One Piece aqui no canal para você desenhar, tá? Então, mano, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve aí se não se inscreveu ainda, né? Então clica no like porque a gente tem uma meta de 1000 likes no vídeo, tá? Então, sem muitas delongas, vamos lá ao nosso tutorial. Bora lá, moçada, colorir agora o nosso Gold Rush. E é o seguinte, velho, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar aqui com a cor. No caso aqui eu estou usando um marrom telha, tá? Que aqui eu estou usando um lápis da Atriz, mas se vocês repararem direito, é como se fosse o Bordeaux do Faber-Castell, tá? Então pega o Bordeaux e faz esses sombreamentos aqui, que eles serão, no caso, o sombreamento mediano. Vou começar assim fazendo a sombra média, depois eu vou colocar um outro sombreamento por ele. E para fazer essas sombras é o seguinte, vocês podem ver que eu sempre desenho antes, né? Eu demarco antes como eu quero fazer a sombra e depois eu faço a coloração para ficar bem bacana, tá? Para ficar com um aspecto muito bom aí para vocês, beleza? E seguinte, à medida que eu vou fazendo também, vocês podem ver que alguns pontos eu vou deixando mais escuros e outros pontos eu vou deixando mais claros, tá? Isso é um aspecto da minha coloração mesmo, beleza? Mas se você quiser, você preenche todinho que fica bacana também, tá? Seguido eu vou vir com o marrom agora, e esse marrom ele vai ser o que? Ele vai ser a base para escurecer um pouquinho mais, deixar aquela sombra um pouquinho mais pesada. Vai ser a segunda sombra que a gente vai fazer, tá? Aquela sombra que vai dar realmente uma vida a mais ao sombreamento do personagem. Então esse marrom ele vai pegar muito bem nisso. Para finalizar eu vou usar uma cor chamada nude, que no caso ela pode ser substituída pelo areia ou pelo rosa claro da Faber-Castell, tá? Esse nude ele é da Atriz Megasoft também, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar por todo o sombreamento, né? Você vai ver que vai ficando uma coloração bem bacana no desenho. Eu passo por esse sombreamento. Em seguida, eu preencho toda a partezinha, né, que eu deixei de branco aí, que no caso era a própria pele do personagem, tá? Galera, não sei se vocês podem perceber aí, mas o aspecto do vídeo ele vai mudando um pouquinho a tonalidade, tá? Porque eu tive um problema com a câmera, mas isso já foi resolvido, beleza? Então, aos pouquinhos a gente consegue fazer aí o desenho. Eu vou voltar aqui, né, com o marrom telha, que no caso aí você volta com Bordeaux. E eu vou fazer o seguinte, toda a parte que for amarelado aqui dele, eu vou fazer um sombreamento com esse marrom telha, tá? Então eu vou deixar tudo sombreado mesmo, vou passar em todos esses aspectos aqui dele que tem na capa dele, né, que vai ser vermelha, na base da espada, tem no colar dele também, tá? Então vários detalhes aí você consegue ver onde eu tô passando, beleza? Em seguida eu venho com amarelo, aqui no caso vai ser o seguinte, com esse amarelo, ele é um amarelo comum mesmo da Faber-Castell, eu vou passar por cima dessas bases da capa, tá? Não vou passar pelas ombreiras, somente na base da capa, na costura da capa e na parte dos botões, certo? Para a parte das ombreiras e para a parte da espada, eu vou usar um outro amarelo aqui no caso, que é amarelo limão, certo? Que é um amarelo um pouquinho até mais claro, né? Mais fraquinho, para dar um aspecto diferenciado, tá? No vídeo pode não parecer que fica tanto, tá? Mas você fazendo pessoalmente aí você vai ver que dá uma diferença no desenho, certo? Aqui agora vamos fazer a base rosa da camisa dele. Para fazer esse rosa da camisa eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar uma tonalidade bem bacana usando um vermelho antes, tá?
Então eu vou fazer umas sombras aqui usando esse vermelho, certo? Vou pegar muita parte da roupa dele aqui para fazer essa sombra com o vermelho, tá? Então vou fazendo a mesma sequência, desenhando e preenchendo, certo? E se você quiser saber um pouco mais sobre coloração do básico ao avançado, pinturas em desenhos também e outras coisas, como desenhar do básico ao avançado e muito mais coisa, cara. Lá no meu treinamento online eu ensino tudo isso e muito mais. Se torne meu aluno que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É só clicar no primeiro link da descrição e vai lá conhecer minha proposta. Só me dá essa chance que eu sei que você vai curtir demais, tá? Agora eu venho com o rosa. Aqui pode ser um rosa comum mesmo, tá? E é só fazer o preenchimento dessa base da roupa dele. Veja que já vai dar um diferencial, né? A base vermelha que a gente passou e agora a gente passando esse rosa aqui, certo? Mas ainda vai ter um aspecto mais para frente que a gente vai fazer, tá? Que no caso aqui é com o preto. Eu vou pegar o preto e toda essa basezinha onde eu passei o vermelho, né? Que no caso é para ser a sombra. Eu vou passar um pouquinho do preto, tá? Eu não vou preencher completo, somente como se fosse aquelas partes, aquelas sombras mais pesadas, né? O mesmo aspecto que a gente fez na partezinha da pele dele, tá? Então aqui o preto ele vai servir para fazer isso, para dar um relevo a mais a essa sombra, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, venho com o marrom novamente, vou fazer um sombreamento agora aqui nessa base da capa que vai ser vermelho. Lembrando que por dentro da capa dele não vai ser vermelho, vai ser cinza, tá? Então por dentro a gente vai fazer depois. Em seguida eu posso vir com o vermelho. Vou passar por cima do marrom, né? Vou deixar o preenchimento aí. O marrom ele vai ficar bem avermelhado. Ele vai ficar como se fosse uma sombra normal mesmo do desenho. E depois eu passo o preenchimento por fora, né? Por toda essa basezinha da capa que vai ficar vermelho, tá? Aqui é o seguinte agora. Eu venho com o preto. Vou fazer um sombreamento por dentro da capa dele, tá? Vou aproveitar esse preto aí para fazer esse sombreamento. E vou fazer um preenchimento leve também, tá? Por dentro da capa dele, certo? Porque aí a gente vai vir com o cinza depois. Mas antes disso, vamos fazer essa parte do bigode e essa parte do cabelo dele. Que aqui no caso a gente não tem muito segredo. É só fazer um preenchimento completo. Pode completar, tá? Faz todo completinho aí que vai ficar bacana. Lembrando que depois que a gente fizer o cabelo dele também, né? O bigode dele aí, tá? A gente pode fazer a base da espada também, tá? Essa partezinha que vai ser escurecida da espada. Aqui agora, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou vir com cinza, no caso eu estou usando um cinza escuro mesmo, tá? E vou fazer o preenchimento por dentro. Veja que aquela parte da capa, né? Eu vou passar todo completo para fazer esse preenchimento, certo? Vai ficar muito bonito. Só que tem um porém também, cara. Nós vamos dar um efeito bem bacana na base da espada, tá? Vou pegar esse cinza e vou fazer um efeitozinho em degradê nessa base da espada. E o degradê é o seguinte, veja que na ponta do efeito que eu faço ali, ele vai ficar escuro. E à medida que eu passo um pouquinho, ele vai ficando claro. Aí vai ficar como se fosse reflexos na lâmina, né? Vai ficar um aspecto muito bacana. Em seguida eu posso vir com o branco para dar uma melhorada nesse aspecto, tá? E aí eu vou passar o branco em tudo, tá? E aí vai ficar mais lisinha a coloração, né? Vai ficar mais bacana, beleza? E agora para dar um efeito final ao nosso desenho, eu vou vir com um vermelho aqui. No caso eu estou usando um vermelho cereja, você pode usar qualquer vermelho aí, tá? E eu vou fazer como se fosse uns raios de haki, velho, para ficar bem bonito aqui e saindo da espada, que é uma coisa bem bacana, né, cara? Um haki saindo da espada, tá? Então eu vou fazer ele voltado para várias direções por trás do Gold Roger, né? Porque a espada tá atrás dele, tá? Então os aspectos de efeito de haki vão estar por trás também, beleza? E não precisa desenhar exatamente como eu fiz. Você pode fazer do seu jeito esses raiozinhos aí, tá? Que vai ficar uma coisa muito legal também, beleza? Para dar uns efeitos finais ao desenho, eu vou voltar com o cinza, vou fazer um efeito leve de sombra na base de cima do olho e também na base dos dentes dele, né? Que tava faltando ali um sombreamento nessas bases aí, tá? Agora sim nós estamos aí com o desenho completo e eu espero que você tenha curtido muito porque eu gostei demais desse desenho do Gold Roger. Eu juntei duas referências para poder criar essa arte aí para vocês à medida em que eu vou ensinando também, tá? Então, mano, deixa like aí que merece, né, cara? Eu espero que você tenha curtido, tenha te ajudado. Não esquece que a primeira parte vai estar no primeiro comentário fixado e vamos ver se a gente bate 1000 likes nesse vídeo, tá? Valeu e até o próximo vídeo.